Bom, eu pretendo fazer alguns vídeos explicando física e antes de começar de fato a estudar física, a gente tem que fazer algumas definições. Entre essas definições existem os padrões de unidades do Sistema Internacional, o SI. Comprimento. Para comprimento, a medida do Sistema Internacional é o metro. Ele passou por diversas definições ao longo da história, desde 1/10 de milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador, que não é uma definição muito inteligente, porque a Terra não é perfeitamente esférica, então dependendo de onde você medir, esse metro vai ter um valor diferente. Também passou por uma definição na qual o metro era a distância entre duas linhas em uma barra de platina irídio, mas a precisão com que conseguiam medir a distância entre as duas linhas não era muito grande, então era complicado de fazer essa medição com bastante precisão. Ele também passou por uma outra iteração que era 1.650.763,73 vezes o comprimento da onda de luz emitida por uma lâmpada de criptônio, o que também não era uma definição muito boa. Atualmente, o metro é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 sobre a velocidade da luz segundos. O símbolo que a gente usa para denotar comprimento é L e as unidades geralmente nós denotamos com esses colchetes. O símbolo de metros no SI é M. Agora para massa. Massa é diferente de peso, depois a gente vai tocar nesse assunto. O quilograma é a unidade do Sistema Internacional e ele é a massa de um cilindro específico de platina e irídio que é mantido na França. O quilograma ele ainda é definido com base em um objeto físico, porém, se eu não me engano, existem algumas tentativas de mudar a definição de quilograma para uma definição em função do número de átomos de silicone ou algo do gênero. O símbolo de massa é geralmente SM, entre colchetes, novamente, e quilograma é K minúsculo G, também na SI. Unidade de tempo. A unidade de tempo no Sistema Internacional é o segundo. Ele já foi definido com base na duração de um dia solar médio, só que como os dias variam, um dia solar médio não é uma definição muito interessante. Atualmente ele é definido com base na vibração de um átomo de césio-133 e o símbolo de tempo que a gente usa é ST, entre colchetes, e o símbolo de segundos no SI é o S. No SI a gente tem algumas grandezas fundamentais, metro para comprimento, quilograma para massa, segundo para tempo. A gente também tem algumas outras, como o ampere para corrente e a candela para luz, só que para luminosidade no caso. No momento as que interessam para a gente são essas. Com base nessas grandezas a gente consegue definir muitas outras grandezas derivadas, como por exemplo a densidade volumétrica. A minha letra é bem ruim, então talvez isso aqui pareça um P, mas isso aqui é um Rho, letra grega, e ela é definida como a massa por unidade de volume. Volume no SI, ele é comprimento ao cubo, no caso como a nossa unidade usual do SI é metro, metro ao cubo, metro cúbico. Então a unidade de densidade volumétrica é massa por unidade de comprimento ao cubo. Bom, em física, quando a gente tem alguma equação, a primeira coisa que a gente tem que ver é se aquilo faz sentido. Porque imagina que estranho seria você ter uma velocidade e ao invés de ser comprimento por unidade de tempo, ser, sei lá, quilogramas por volume. Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega uma equação, que a gente está interessado em saber o valor dela, ou alguma unidade, e a gente analisa ela. Isso se chama análise dimensional, para saber quais são as unidades daquilo. A unidade de velocidade é comprimento por tempo. No SI, seria metros por segundo. Aceleração é comprimento por unidade de tempo ao quadrado,
ou seja, seria uma espécie de velocidade por unidade de tempo. No SI é metros por segundo ao quadrado. Vamos ver essa equação aqui. A gente tem velocidade é igual a aceleração vezes tempo. Será que isso aqui faz sentido? A gente sabe que a velocidade é comprimento por unidade de tempo. Então vamos ver aqui a unidade da aceleração vezes o tempo. Aqui a aceleração é a unidade de comprimento por tempo ao quadrado. E aqui a gente tem o tempo, cuja unidade é tempo. Eu tenho um t ao quadrado aqui no denominador, multiplicado por um t do tempo no numerador, corto o quadrado. Então eu tenho aceleração vezes tempo é igual a comprimento sobre tempo, que é exatamente a mesma unidade que a gente tinha na velocidade. Então, tá, faz sentido. Outra coisa importante é a ordem de grandeza. Para definir a ordem de grandeza de alguma coisa, o que a gente tem que fazer? A gente pega o que a gente quer analisar, a gente coloca aquele número em notação científica, com o número que multiplica a potência de 10 entre 1 e 10. Então, sei lá, se eu tenho uma velocidade, ela é 20. Para eu colocar aquilo em notação científica, eu tenho que colocar com o número multiplicando a potência de 10 entre 1 e 10. Então, tá, 20 é maior que 10, eu vou colocar 2. 2 vezes 10 elevado a 1. 2 vezes 10 é 20. Ok. O segundo passo é, se o número multiplicador for maior que a raiz de 10, que é mais ou menos 3,162, a ordem de grandeza será uma vez maior do que a notação científica. Vamos ver um exemplo para ver como que isso aqui funciona na prática. Para denotar a ordem de grandeza, geralmente a gente usa esse tiozinho. Então tá, eu tenho 0,0086 metros. Vamos analisar isso aqui. Isso aqui, colocando em notação científica, é 8,6 vezes 10 a menos 3 metros, ou 8,6 milímetros. Bom, 8,6 no caso, é maior do que a raiz de 10, maior do que 3,162. Então, eu tinha o 10 a menos 3 aqui, eu vou aumentar. Então, eu vou colocar 10 a menos 4? Não, 10 a menos 4 é menor do que 10 a menos 3. Então, para eu aumentar uma potência de 10 com expoente negativo, o expoente vai ficar com um valor absoluto menor, digamos assim. Então, aqui estava 10 a menos 3, vai ficar 10 a menos 2. Nosso próximo exemplo é 0,0021 metros. Ok, vamos colocar em notação científica, que é o primeiro passo. 2,1 vezes 10 a menos 3. 2,1 é menor do que a raiz de 10, menor do que 3,162. Então a gente deixa a notação do jeito que estava. A ordem de grandeza disso aqui é 10 a menos 3. Agora vamos para a conversão de unidades, que é uma coisa meio chatinha. A gente tem a agradecer principalmente pelos nossos amigos americanos por não usarem o sistema internacional, usarem o sistema imperial. Bom, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, você tem 1 metro, você tem 1 quilômetro, que são 1000 metros, você tem 1 centímetro, que é 1 centésimo de metro. Nos países que usam o sistema imperial, você não tem o quilômetro, você tem a milha, você não tem o metro, você tem o pé. Então vamos ver. Uma milha é equivalente a 1.609 metros. 1.609 metros seria 1,609 quilômetros. 1 metro ele é equivalente a 39,37 polegadas. Olha que número bonito. Isso aqui é igual a 3.281 pés. Um pé é igual a 0,3048 metros. E uma polegada é igual a 0,0254 metros, ou 2,54 centímetros. Tá, vamos fazer um exemplo aqui convertendo unidades. Vamos converter 15 polegadas para centímetros. Tá, eu tenho 15 polegadas, eu vou olhar aqui na minha tabelinha, 15 polegadas, cada polegada é igual a 2,54 centímetros, que é 0,0254 metros. Vou até colocar aqui do lado. 2,54 centímetros. Tá, a gente quer passar polegada para centímetros, certo? Então a gente tem que, bom, uma polegada é igual a 2,54 centímetros, então aqui eu não estou alterando o valor de fato, eu estou apenas trocando a unidade.
eu multiplico 2,54 centímetros por 1 polegada, eu corto polegada com polegada. 15 vezes 2,54, isso aqui vai dar 38,1 centímetros. Isso aqui é apenas uma regra de 3, só que feita em uma linha só. Agora vamos ver aqui, eu tenho 38 metros por segundo. Eu vou querer colocar isso aqui no sistema imperial. Tá, eu tenho 38 metros por segundo, eu quero colocar isso aqui em milhas. Tá, a gente tem que uma milha é igual a 1.609 metros. Eu vou ter que cancelar esse metro aqui. A minha estratégia vai ser cancelar o metro e deixar uma milha por hora no final. Então a gente sabe que a gente tem que ter um metro aqui no denominador. Tá, uma milha, 109 metros. Cancelei esse metro aqui com esse metro aqui. Então eu tenho 38 milhas por 1.609 segundos. Isso aqui vai dar 2,36 vezes 10 a menos 2 milhas por segundo. Milha é um pouquinho maior que 1 quilômetro, então milhas por segundo não é uma unidade que faz muito sentido. Vamos passar isso aqui para milhas por hora. A gente tem o mesmo valor que a gente tinha aqui em cima, a gente quer cancelar os segundos, aqui eu tenho milhas por segundo, então o segundo está dividindo, eu preciso de um segundo aqui em cima para multiplicar. A gente sabe que o nosso objetivo é passar isso aqui para horas, então 60 segundos equivale a 1 minuto. Esse denominador aqui, no caso, então o valor dele é 1, não estou mudando o valor da equação, só estou mudando a unidade dela. Eu cortei esse segundo com esse segundo. Eu tenho isso aqui multiplicado por 60, dividido por 1. E agora, tá, eu tenho milhas por minuto. Ok, eu não quero milhas por minuto, eu quero milhas por hora. Tá, agora eu vou passar minutos para hora. 60 minutos, 1 hora. Ok, corto esse minuto. Com esse minuto, sobrou milhas que eu não tinha cortado, com essa hora que eu também não vou cortar. Fazendo essa multiplicação aqui, 2,36 vezes 10 a menos 2 vezes 60, vezes 60, você vai obter 85 milhas por hora. Olha que número lindo.